Oi. Então, pessoal, nós do Setorial de Comunicação do Pessoal Valença pensamos em produzir alguns vídeos a partir de agora para estar dialogando com a população dos problemas que a gente está vivendo no dia a dia. E o primeiro, que a gente acha fundamental e que está na pauta hoje, é a reforma da Previdência. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar claro é que o próprio Bolsonaro, que não discutiu, afinal de contas ele fugiu de todos os debates, ele não foi para os debates, ele não discutiu essa reforma da Previdência com a população brasileira. Muito pelo contrário, antes ele dizia que era contrário a essa reforma da Previdência. Chegou a dizer, inclusive, que se aposentar aos 65 anos de idade seria uma desumanidade. E não só ele fez isso, também o Eduardo Bolsonaro. Os bolsonaros vieram dizendo que a reforma da Previdência era desumana, era uma desumanidade. Pois bem, uma vez eleito, ele vem e emplaca essa reforma, aliado aos banqueiros, aliado aos grandes empresários e aliado à mídia, à grande mídia. O ministro da Economia do Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes, apresentou junto com o Bolsonaro, no dia 20 de fevereiro, a proposta de reforma da Previdência desse governo, lá no Congresso. E nós observamos que ele tanto propagava que iria, com essa reforma, economizar mais de R$1 trilhão, e nós vimos, ao analisar a reforma, que na verdade essa reforma ela vai atingir frontalmente não os privilegiados, mas sim aqueles trabalhadores que contribuem para o regime geral da Previdência Social. 86% dessa economia atinge frontalmente o regime geral da Previdência Social, ou seja, aquelas pessoas que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos. Porque se você for pegar hoje, 70% das pessoas que recebem no regime geral da Previdência recebem um salário mínimo de aposentadoria. E nós sabemos que quem recebe um salário mínimo de aposentadoria não é nenhum privilegiado, muito pelo contrário. Quem é o ministro da Economia do Bolsonaro? É Paulo Guedes, banqueiro, que inclusive é importante destacar, está sendo investigado por fraude em fundo de pensão. Então essa é a pessoa encarregada no governo Bolsonaro de dar sequência à reforma da Previdência. O índice de suicídio dos aposentados do Chile é altíssimo, porque eles recebem em torno de 40% do salário mínimo. Então, ou come ou compra remédio. E isso leva a uma situação de miséria absoluta e de falta de perspectiva, de decepção, de constrangimento, que os leva, a grande maioria deles, ao suicídio. E é esse modelo de capitalização, que é o modelo de capitalização que foi implantado no Chile, é que Paulo Guedes quer trazer para o Brasil. E é por isso que a gente está se colocando contrário a ele. Nós não vamos aceitar, até porque tem outras saídas. Nós acreditamos que antes de pensar em fazer uma reforma da Previdência e atingir os pobres, nós temos alternativas. Nós temos que pensar, por exemplo, em taxar as grandes fortunas, nós temos que pensar em acabar com as isenções para grandes empresas, que é absurda, nós temos que pensar em atacar realmente as grandes elites nesse país que não pagam a Previdência, nós temos que cobrar das empresas que devem mais de 450 bilhões de reais da Previdência, mas isso eles não falam. Ou seja, só mostra como essa reforma está sendo feita para poder atingir essa camada mais pobre da população brasileira. Outro ponto dessa reforma que é preciso sempre dizer é o ataque ao servidor público. Mas é preciso dizer que o servidor público, a partir de 2013, ele não é mais um privilegiado. Todos os servidores públicos, eles vão receber só até o teto do INSS, que é R$ 5.800. Ou seja, não tem mais privilegiado no serviço público, como se fica propagando nessas propagandas do governo. O que tem hoje é um ataque frontal àqueles que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, que é exatamente aqueles que são os mais atingidos por essa proposta de reforma da Previdência. E é por isso que nós temos que combater essa reforma, porque essa reforma atinge os menos privilegiados da Previdência, ou seja, os assalariados de 1 e 2 salários mínimos. Outro ponto relevante que a gente está colocando é a quantidade de fake news que a gente tem visto nas redes sociais. E direcionadas, como eu já vi, em relação a deputados do PSOL, dizendo que eles são contra essa reforma da Previdência porque eles vão ser diretamente atingidos.
Isso é uma mentira, porque a reforma da Previdência da Dilma em 2013, ela já estabeleceu isso, ela já estabeleceu o teto. Então é uma mentira enorme, é uma falácia. Fazem isso para te enganar, para te colocar a favor da reforma da Previdência. Mas o que a gente quer deixar claro é que essa reforma da Previdência, ela vai atingir os trabalhadores e as trabalhadoras pobres, que ganham principalmente até R$ 2.000 reais. A única exceção para essa reforma são os militares, porque os militares não só não foram atingidos pela reforma de 2003, quanto também não foram atingidos na reforma de 2013. E por isso eles, quando vão para a reserva hoje, continuam recebendo o salário integralmente. Portanto, essa reforma não visa atacá-los novamente. E eles vão continuar sendo os privilegiados da Previdência. Pior, na reforma que está no Congresso dos Militares agora, esses militares, principalmente a cúpula, eles vão ter um aumento de salário. A cúpula, por exemplo, dos militares, vai ter um aumento de quase R$ 8.000 reais para participar da reforma. E eles vão ter, no final, ainda a integralidade do salário. Portanto, se a reforma quisesse acabar mesmo com os privilegiados da Previdência, atingiria os militares, que são hoje ainda os privilegiados, porque eles recebem salário integral quando vão para a reserva. Uma outra coisa que é importante estar colocando, que na mídia só fala em Previdência Social. Acontece que a Previdência Social, ela está dentro da Seguridade Social, que envolve Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então é um regime baseado na solidariedade, para onde contribuem os trabalhadores, contribuem as empresas e contribui o governo. O que eles querem fazer na verdade hoje é fazer com que somente o trabalhador financie a sua aposentadoria. Esse é o objetivo deles, isentando as empresas. E quando eles falam em déficit, a gente não pode deixar de dizer a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Como que pode ter déficit se eles tiram hoje 30% desse orçamento? Como entender isso? Se tem déficit, tira 30% para o governo usar em outros setores, para pagar outras dívidas. Então nós não podemos compactuar com isso. Esse regime é um regime de solidariedade, muito diferente da proposta que eles estão querendo criar, que é fazer com que apenas você, deixando o governo e as empresas de fora, apenas você financia a sua aposentadoria. Com isso, nós não vamos compactuar, não vamos aceitar que retirem mais direitos, que coloquem a culpa da crise nas costas dos trabalhadores. Fundamental, a gente está nas ruas, está mobilizados, está organizado para derrotar a reforma da Previdência do Bolsonaro, assim como nós enterramos com mobilização a reforma da Previdência do Temer.